E é óbvio que retorna nessa temporada o quê? A segunda temporada de Kusuriami Hitorigoto, que é Diário de uma Apotecária em português. Gente, no início do primeiro episódio, já começa ali com a velhinha reunindo uns livros, né? Não sei do que se trata, mas provavelmente aí é pra Mau Mau. Então, a gente tem um corte aí pro pavilhão e começamos a ver aí as concubinas, né? E o Jinchi estava visitando uma a uma. Ele visitou Arishu-sama, Arifa, a Gyokuyo, e gente, quando ele vai visitar Aroran-sama, é tanta dama de companhia que a gente fica assim, meu Deus, que é isso, né? Pra que tudo isso? A favorita do imperador, que é a Gyokuyo, né, não precisa de tanta dama de companhia, e já tem aí uma princesa, e já tá vindo outro, né? E tem um corte ali pra Mau Mau, e adivinha, ela tá lá ocupada, trabalhando. Só que dessa vez não era um trabalho, né, imposto aí pelo Jinchi. Ela tava fazendo o quê? Sabe aquelas rosas coloridas? Ela tava fazendo... Aqui no Brasil a gente chama de essência, né? Mas tem outros nomes aí, óleo essencial, óleo de fragrância. E aí a Mau Mau pergunta, né? O que você veio fazer aqui? O Jinchi fica com aquele biquinho, né? Porque a Mau Mau sempre recebe ele, tipo assim, o que você espera de mim? E aí ele pergunta, e a outra coisa que você tá fazendo? Aí ela fala que ela tá querendo que eles limpem melhor, né? Então por conta disso ela tava produzindo álcool para fins, né, de limpeza. Inclusive, né, diante de tudo que aconteceu aí na primeira temporada que a gente viu, limpeza nunca é demais, e no caso, ela tá querendo preservar aí a saúde da princesa, né? E aí chega uma parte muito engraçada desse episódio, gente, que é quando chega uma caixa. A gente fica, tá, que caixa é essa, né? Que inclusive precisou de 2 homens para levar até a Mau Mau. Aí o Jinchi pergunta o que é isso, né? Porque ele fica curioso. Ela fala que é algo da família dela, aí isso desperta mais curiosidade no Jinchi. E aí a Mau Mau, ela dá uma desculpa furada, tipo assim, então, o que tem aí, na realidade, são roupas íntimas, né? E aí ele fica, né, constrangido, ai, me desculpe. Mas aí o Gausho, né, muito inteligente, que roupa íntima é essa que precisou de 2 caras pra carregar? Aí o Jinchi realmente pensa, caraca, como eu sou bobo, né, eu ia cair como um patinho, né, no papo da Mau Mau. E depois ela confessa que na realidade eram livros, né, e que na realidade ela queria educar as concubinas, porque muitas não tiveram relações ainda, e ela não quer que elas falhem, né, como concubinas, caso o imperador não demonstre interesse nelas. E o Jinchi fica com uma cara. E eles impressionam, né, os livros, e eles veem que é de alta qualidade, não só a questão da história, a escrita, também tem imagens, né, ou seja, alguém estava aí ilustrando esses livros, coisa que para a época isso não era muito comum, né? Então as pessoas, além delas terem a criatividade de ler, elas podem, assim, vislumbrar as cenas como elas realmente são, porque tem muita gente que imagina coisas quando tá lendo, mas como não tem imagens, aí você vai ver uma série, alguma outra coisa, putz, não foi assim que eu imaginei, porque na mente de cada um, quando a gente desenvolve um pensamento, né, pode não ser bem aquilo. E aí a Mau Mau, né, ela fica tipo assim, nossa, e agora, né? Será que eles vão confiscar? E aí o Gausho, vendo que o Jinchi estava entretido, né, durante o momento dele de inspeção, ele fala, se você quiser, a gente pode te dar alguns exemplares aí, né? Aí ele fala, não, eu não tô interessado nesse tipo de história, na realidade eu só quero saber qual que é essa editora, quero saber como que faz para produzir esses livros, porque eles são de alta qualidade. A Mau Mau fica feliz, né, porque ele não vai jogar fora. Só que o Gausho, né, ele olha e fala o seguinte, olha, só que alguns aqui a gente vai ter que colocar umas tarja preta. Aí a Mau Mau, não, mas o imperador, né, da última vez ele pediu coisas mais quentes, ele assim, não. Definitivamente não, temos que censurar. Ai, gente, vai ter engraçado essa cena. Depois, na cena seguinte, a gente tem a Xiaoran, né, que é a amiga aí da Mau Mau. E ela fala que ela tá entretida com essa história da novel, né, que tá se espalhando, e que ela gostaria muito de aprender a ler. Mas que, como ela não sabe, ela tá sabendo das histórias através de uma menina que tá contando, né? Ela lê para as meninas que cuidam aí da limpeza. Depois que a Xiaoran volta aí pro trabalho, a Mau Mau, chegando lá no pavilhão de Jade, vê que as damas de companhia também estão entretidas com a mesma novel. E ela nota um detalhe importante, que tem o mesmo selo, que é da livraria, né, que ela indicou ali pro Jinchi. Então, é uma novel de alta qualidade e se está circulando dentro do palácio, deve ter no mínimo aí umas 100 cópias, o que para a época já era uma quantidade razoável.
E aí a Mal ela fica com raiva de tipo assim, nossa, eu deveria ter pedido uma comissão, porque agora o Jinx, né, que fez isso, deve estar aí com o mérito da coisa, sendo que quem pediu todos aqueles livros, né, foi justamente ela. E aí, né, elas comentam que depois que elas terminarem de ler, que elas podem aí repassar essa novel, né. E aí a Mal, ela fala o seguinte, que uma das damas de companhia, né, ela tem uma letra muito bonita, e que ao invés de repassar, ela podia fazer cópias. E aí, tipo assim, nossa, que legal, né? Eu poderia estar ajudando outras pessoas a lerem isso aqui também. E depois tem um corte, numa dessas pausas, a Shaoran se encontra com a Mal, né? E ela tá determinada a aprender a ler. A Mal, olhando pela ambição da menina, né? Que ela sabe que ler, né? Saber ler e escrever é muito importante. Ela fala, eu vou te ensinar. E ela assim, vamos tentar escrever aí o seu nome, né? E aí a gente vê do lado correto da Mal tudo certinho, do outro lado tudo torto, né? Ela mal consegue escrever direito. Mas é assim quando a gente tá começando, né? E aí tem uma cena muito engraçada, que a Mal, olha, vamos aprender aqui algumas palavras. Eu assim, o que é isso? O que é aquilo? E é tudo palavras medicinais. Ela fala assim, Mal, mas isso aí tem utilidade no dia a dia, né? Aí a Mal, caraca, me desculpa, vamos começar então com coisas mais simples, tipo cumprimentos do dia a dia, né? Porque a Mal, ela, na cabeça dela, ela é muito avançada e ela só pensa nessas coisas, porque ela é uma apotecária, né? Mas eu achei muito fofo da parte dela de, tipo assim, vamos pegar um tempinho aqui e ensinar. Porque justamente ela poderia ser aquele tipo de pessoa, não vai ensinar nada não. Pra que eu vou transmitir meu conhecimento, né? Mas a Mal, nesse sentido, ela é muito boa. Depois, no pavilhão de Jade, a gente já vê que a princesa ela tá crescidinha, né? Não é mais só um bebezinho. E ela já tá correndo pra lá e pra cá. E aí a mãe fala, nossa, ela não pode ficar aqui pra sempre, né? Então ela tá autorizada aí a dar uma volta. Só que eu quero que a Mal vá junto. Inclusive, uma das damas de companhia fala, pra que a Mal vai junto? Ela só vai ensinar coisas sobre cogumelo, coisas que não interessam, mas a Gyukuyo fala o seguinte, não, interessa sim, porque se eu soubesse o mínimo, né, talvez eu não tivesse passado por tudo aquilo no passado, né? E ela fala, esses ensinamentos que a Mal pode proporcionar para a princesa são importantes sim, e ela vai sim estar junto durante a caminhada. E a gente vê que a menininha, né, ela não percebe os olhares das pessoas do próprio pavilhão, porque é um misto de coisas, né? Tem pessoas que apoiam o imperador, tem pessoas que são contra, estão lá porque tem que trabalhar, né? Porque são meros serviçais. E ela ainda é muito pequena para notar esse tipo de coisa. E Mamal, né, faz esse tipo de comentário e a gente vê, nossa, isso é verdade, né? Vai ter uma parcela de pessoas que vão gostar de você, mas também vão ter outras que vão ser contra. Mas o inevitável é que ela é uma criança e ela tá feliz durante a caminhada. Inclusive a questão das flores, né? Porque já tá na primavera. E aí a menina, ela ouve um barulho e sai correndo. Aí todo mundo sai atrás da princesa, né? E depois, num beco, né? A Mal se enfia lá pra ver o que a princesa estava interessada. E adivinha só? Era um gatinho. E esse gatinho tá assustado, né? E tenta fugir. Mas, como a princesa demonstrou interesse, todo mundo vai tentar capturar o pobre filhotinho de gato. E a Mal, ela tenta, né? Pular assim pra pegar o gato, mas sabe como é a Mal atrapalhada, né? O gato desvia dela, mas aí chega uma nova personagem, que é a Shisu. A Mal olha pra ela porque ela não conhece a menina, mas ainda bem que ela conseguiu pegar o filhote de gato. E aí a Mal, né, agradece e a menina vai embora. E a princesa até tenta passar a mão no gatinho, mas a Mal, né, dá uma bronca. Não, você não pode passar a mão no gato ainda porque ele tá sujo. E aí a princesa começa a chorar. Mas a Mal leva o gatinho pro palácio, começa a cuidar dele. Vê que ele tá muito debilitado e é pequenininho, então não é bom aí dar um banho. Então ela só passa um paninho. E aí, conforme ele vai ficando mais forte, né, porque ela improvisa ali, tipo, uma espécie de mamadeira natural, né, pra ele beber leite, que eles usaram, acho que é tripa, né, para fazer a função da teta da mãe gatinha, né, porque não tinha nenhum outro animal ali além desse filhote. E conforme ela vai crescendo, né, ela vai ficando mais saudável e o imperador, né, aceita, né, faz a vontade aí da princesa e ele dá a permissão para essa gatinha continuar ali no pavilhão. E aí o imperador até faz uma brincadeira que é para Mal continuar, né, cuidando de uma gatinha que combina, né, o nome. E aí a Mal dá uma risadinha, mas ela continua aí com a missão. E uma das pessoas que ajuda a Mal nesse processo é o médico, né, que apesar dele ser bobo, ele é um gateiro, vamos chamar assim. E aí o gatinho vai ficando mais forte,
E a gente vê que estão sendo feitas adaptações pra ele, né? Que no caso eles colocam uma caixinha de areia. Aí, conforme ele vai crescendo e ficando mais forte, a Mamal dá um banho, né? Justamente pra princesa poder interagir com o gatinho. E adivinha quem chega pra ver o gatinho, né? Porque quem soube da novidade? O Jinx. E o Gauchon chega junto. E aí a gente descobre que o Gauchon também é gateiro, gente. Ele também trouxe coisas pro gatinho. E aí o Jinx, né, pega no colo e fala, é fêmea. Aí a gente descobre, não é uma menina, mas faz sentido, né? Porque é tricolor. Geralmente tricolor é fêmea. E aí o Jinx pega, nossa, não entendo muito sobre gatos, né? Não sei porque tem tanta gente assim que gosta. Ele fala o seguinte, eu até gosto, mas não tanto quanto o Gauchon e o médico, né? Que os dois estavam ali ajudando, preparando coisas pro gatinho, pra ele comer. E aí a mamãe fala, ainda bem que é fêmea, porque a gente não precisa aí castrar. E aí ela coloca a mão na boca, nossa, me desculpa, eu não devia ter falado esse tipo de assunto, né? Aí a gente fala, não se preocupe com isso, né? E conforme a Mau vai explicando sobre por que as pessoas gostam de gato, né? O Jinx, ele vai olhando pra Mau e falando assim, nossa, eu acho que eu entendo, né? Porque parece que ela tá descrevendo a relação dele com ela. E aí a Mau fica com uma cara super esquisita, porque ele pega a gatinha e ele dá um cheiro no filhotinho. Aí ele fala assim, acho que eu tô começando a entender por que as pessoas gostam tanto de gato. E aí a mamãe olha pra ele com uma cara super esquisita, né? Porque naquela época não tinha, não era que nem hoje, né? Hoje é normal você gostar de um animal de estimação, mas naquela época, nossa, a mamãe olhou pra ele como se ele fosse um esquisito, né? Mas no final, a gatinha, ela leva a melhor, acaba se tornando o bichinho de estimação da princesa. E qual que é o nome que colocam na gatinha? Exatamente, Mau Mau. E com isso termina aí o primeiro episódio, gente. Apesar de não ter tido nenhum caso pra ser solucionado, a gente viu o dia a dia aí da Mau Mau. E pra quem é fã de gato, né, foi um episódio leve, bacana e divertido pra gente assistir. E se você assistiu até aqui, aproveita pra deixar um like no vídeo, beleza? No episódio 2, o Jinx, ele tá ocupado, né, porque tá chegando uma caravana e é muita coisa aí pra ele tomar conta. No Palácio de Jade, onde tem a Gyokyo, as Damas de Companhia e a Mau Mau, elas estão trabalhando porque tá mudando de estação, então eles tiveram que fazer umas organizações. Mas a Mau Mau, ela fica, né, perguntando o que é a caravana, né? Porque quando ela chegou, não viu isso no ano passado, né? Elas falam, não, é uma coisa boa, né? Porque a gente vai poder fazer compras, né? Novos looks aí pra Gyokyo. E como ela é uma concubina e ela é muito gentil, até que ela vai dar uma mesadinha aí pra cada dama de companhia dela também fazer compras. Depois tem um corte rápido pra Arifa-sama, e a dama de companhia dela, a chefe, né, delas, recebe uma mensagem aí. E a gente fica tipo, tá, que tipo de mensagem é essa, né? Então, a gente já vê aí que vai ser basicamente o mistério aí do episódio. E aí tem um corte pra Mau Mau, né? Que ela se encontra aí com a amiguinha dela, que ela justamente fala que também queria participar, né, da caravana, mas os primeiros dias são reservados aí às concubinas, então elas ficam só assistindo, né? E a Mau Mau fica falando pra ela, que legal que você tem esse desejo de ter essas roupas, essas coisas, mas não adianta nada você comprar que não vai poder usar, porque tem regras ali dentro do pavilhão, né? Mas ela fica encantada com as coisas que estão sendo mostradas ali na caravana, né? E chegando no Palácio de Jade, o Gyokyo comprou muita coisa, gente, muita coisa. E o mesmo parece ter acontecido tanto com Arishu, com Arifa, só com a Aurora que a gente vê um aspecto assim mais sombrio, mas ela também fez compras, tá, gente? E a Mau Mau observando, né, os vestidos que eles compraram para Gyokyo, ela notou que os modelos, né, que tinham ali nessa caravana, eles são um tipo mais alto, assim, ou seja, que disfarça mais a barriga, enquanto que a Gyokyo, que tipo de roupa ela utilizaria? Um que fica mais o quê? Mais na cintura. Então a Mamá, olhando esse detalhe, ela faz uma recomendação. No dia seguinte, fazer novas compras de vestidos que tenham os modelos aí que ela usaria normalmente, não esses que parece que ela tá querendo esconder alguma coisa, né? Ou seja, provavelmente alguém já sabe aí da vinda de um novo bebê, de um novo herdeiro, né? E aí a gente vê aí uma imagem de cima como que tá sendo essa caravana, né? Dentro ali do pavilhão. E chega finalmente o dia que as damas de companhia e serviçais podem participar. E a Mau Mau, tendo uma mesadinha, ela compra uma lembrancinha pra amiga dela. E ela tá com aquela cara de tipo assim, chegamos no final, né, da caravana. Ou seja, eu posso pechinchar. E aí ela fica tipo, vamos procurar ingredientes. E a Mau Mau, como vocês podem ver, ela não comprou
nada dessa questão de acessório, mas ela esbarra aí com a nossa Shisui. Por quê? Porque ela estava comprando o mesmo tipo de chá de jasmim que a Mal Mal pediu. E aí a gente nota que tanto a Shisui como a Xiaoran aí são amigas, né? Então a gente já vê um trio aí se formando de amizade entre Mal Mal, Shisui e Xiaoran. E a Mal Mal leva as amigas, né, pra clínica, justamente pra Shisui ver a gatinha, né? E ela fala, nossa, que bonitinha, né? E o médico, né, recebe as amigas da Mal Mal e ele serve ali o chá de jasmim que foi comprado aí pela Mal Mal. E a Shisui, ela faz um comentário no meio dessa conversa, desse chá, que ela sentiu um cheiro diferente da onde ela faz desenhos de insetos, né? Porque ela é a louca dos insetos. Ela mostra, inclusive, um desenho de um grilo, né? Que foi ela que fez, inclusive tá bem bonito o desenho dela. E aí ela comenta com a Mal Mal que tem uma certa parte que é bom de você ver insetos. E a Mal Mal logo fica interessada, né? Porque ela fala que não tem só, tipo assim, os grilos, tem aranha também. E aí a Mal Mal fica toda interessada, né? Ela assim, você se interessou? Você quer ir comigo? E a Mal Mal, quero sim. E aí a gente vê que as duas esquisitas aí estão se formando uma amizade muito, vamos dizer assim, exótica. E com o término da caravana, os óleos essenciais se tornaram uma febre entre as concubinas e as damas de companhia, porque individualmente eles são cheirosos, mas quando você mistura, fica bem fedido. E adivinha quem tem que aturar esse fedor? Isso mesmo, as serviçais. E a Mal Mal, né, no meio delas, acaba cheirando uma peça e se atenta para um dos cheiros. Então, a Mal Mal vai cheirando várias peças e vai seguindo vários rastros de cheiro. E nesse momento ela me lembrou quem? O Tanjiro, né? Que também usa o nariz como se fosse um cachorro. E adivinha onde a Mal Mal vai parar? No pavilhão da Arifas-sama. E ela chama atenção negativamente, né? Justamente da dama de companhia chefe. E percebe que se colocou numa situação muito, mas muito ruim. E não demorou muito pro Jinchi vir reclamar com a Mal Mal, pois ele recebeu uma reclamação por escrito, né? A Mal Mal pede desculpas, não muito sinceras, pra variar, né? Mas ela, quando age de uma maneira estranha, é porque tem um motivo. E ela logo fala que tem algo importante pra conversar com o Jinchi e entrega uma lista de coisas que foram adquiridas durante a caravana, né? E ela explica que óleos essenciais e determinados ingredientes, quando eles estão separados, eles são inofensivos. Mas tinha ingredientes ali que, se você coloca junto, pode fazer, por exemplo, uma grávida perder o bebê. A Gyokyo escuta atentamente todas as informações que a Mal Mal vai passando e ela se sente culpada, né, de não ter percebido antes, no caso, a Mal Mal. Porque o glamour da caravana acabou atrapalhando o papel dela, né, que é proteger justamente a Gyokyo. E o Jinchi também fica preocupado, né, com toda aquela situação e pede pro Gaucho proibir os óleos essenciais, só por precaução. E a Gyokyo também dá ordem, né, de olhar no que foi comprado e separar também os óleos essenciais. O Jinchi, né, ele informa que vai confiscar os óleos essenciais, porque com essas informações que a Mal Mal passou, é possível que alguém saiba da gravidez da Gyokyo e esteja planejando algo ruim, né? Depois dá um corte pra Mal Mal, que ela tá pensativa, e ela faz um chá de jasmim. E o Jinchi entra e pergunta, você não disse que o chá de jasmim também era perigoso? E a Mal Mal explica que não, né? Porque em pequenas doses não tem problema nenhum. E que isso é o que faz a diferença entre um remédio e um veneno, né? Fora que nem todo mundo tem o conhecimento da Mal Mal para pegar os ingredientes certos e fazer algo ruim. Então, o Jinchi, né, pede o mesmo chá que a Mal Mal estava tomando. E a Mal Mal, ela não gosta muito, né? Explica que era o último para que o Jinchi desistisse de tomar o chá. Mas ele diz que não se importa se ficar aguado, e a Mal Mal acaba fazendo outro chá, né? Quando ele pergunta por que ela não colocou mais água no de jasmim, né, que era o que ele queria, tomar o mesmo chá que a Mal Mal, ela acaba inventando uma desculpa, justamente para ele não tomar, né? Que afeta a fertilidade dos homens. E o Jinchi não fica nada feliz com aquele comentário e vai embora, obviamente, chateado. A Mal Mal acaba se arrependendo depois, né? E aí tem um corte pro Jinchi, que chega o Gaucho e alerta que alguém faleceu. E a gente vê justamente quem? Uma das damas de companhia da Gyokyo. E a gente fica assim, cara, por que justo ela, né? Ou seja, vai ter um mistério aí. Mais um pra Mal Mal desvendar. Gente, o episódio de hoje foi um pouco mais emocionante e mostrou a nossa Mal Mal, né, que ela tá de volta e que a gente provavelmente não vai ter paz nessa temporada de novo. Por quê? Porque a Suirei ainda tá por aí. E das concubinas, né, tem a Aurora, que é a mais sombria, na minha opinião. E eu fiquei feliz com o retorno desse anime, né, com o Surya no Hitorigoto, segunda temporada. E eu vou estar fazendo vídeos desse anime pra vocês aqui no canal. Então vocês podem aguardar aí por novas continuações, tá? Ah, e não esquece também de se inscrever aqui no canal se você também é fã da Mal Mal e do anime Kusuria no Hitorigoto. E dessa vez, se você assistiu tudo, comenta, por favor, gatinho nos comentários, tá bom? Eu agradeço pela sua presença
E eu vejo vocês no próximo vídeo. Kiss kiss e bye bye!